Olá, tudo bem? Vamos então ao terceiro vídeo sobre dicas de sociologia. Hoje vamos tratar sobre a questão do trabalho, né, dos processos de organização do trabalho durante o século XX. No início do século XX, já com mais de um século de revolução industrial, do ponto de vista dos capitalistas, havia dois problemas a serem resolvidos. Um deles é que, embora a produção tivesse aumentado enormemente, né, e tivesse colocado um grande volume de capitais no mercado, havia ainda uma organização do trabalho que não era satisfatória, que ainda fazia com que houvesse custos adicionais. E por outro lado, os trabalhadores, principalmente nos Estados Unidos, tinham conseguido uma organização sindical bastante forte e que em vários momentos paravam a produção e, portanto, prejudicavam o lucro dos capitalistas. Assim, no início, entre o final do século XIX e o início do século XX, surgiu o que ficou conhecido depois como Fordismo-Taylorismo. Primeiro com o Taylor, Frederick Taylor, publicando um livro sobre o processo, a organização científica do trabalho, onde ele colocava a ideia da produção em massa, né, feita por trabalhadores extremamente especializados naquilo que estavam fazendo e com um forte controle sobre o trabalho. No início do século XX, isso virou, foi então para a prática com o Henry Ford, né, dono da fábrica de automóveis Ford nos Estados Unidos, que tomou para si então aquilo que o Taylor tinha colocado como teoria. Então implantou nas suas fábricas a linha de produção com uma superdivisão do trabalho, onde cada trabalhador tinha um processo de trabalho específico a ser feito e onde ele perdia o controle sobre o todo do seu trabalho. Isso fez, né, com que os esforços repetitivos levassem a um aumento da produção e fez com que os trabalhadores perdessem o controle de fato sobre o seu trabalho e que o planejamento do trabalho passasse a carreiras de nível médio, as gerências de hoje em dia. Então esse é o Fordismo-Taylorismo, que durante a primeira metade do século XX foi extremamente importante, saiu da Ford para o restante dos Estados Unidos, para as fábricas dos Estados Unidos, daí para a Europa e tomou o mundo inteiro como principal forma de organização do trabalho e levou a um grande acúmulo de capitais. Na segunda metade do século XX, ao final da Segunda Guerra Mundial, o Japão, né, através da fábrica de automóveis Toyota, né, propôs uma adaptação do modelo fordista às suas condições. Então vamos lembrar que o Japão, ao final da Segunda Guerra, era um país derrotado na guerra, com extrema dificuldade econômica e com um país totalmente destruído. Então o toyotismo, surgido desse processo, ajudou, né, foi fundamental para que o Japão ultrapassasse essas suas dificuldades econômicas, e o toyotismo, ele estava, como eu já falei, né, ele propunha uma adaptação do sistema fordista à sua realidade. Essa adaptação passava por uma integração do trabalhador que não era mais visto apenas como uma peça da engrenagem como no Fordismo e fazia com que o trabalhador vestisse a camisa da empresa, que era uma referência da época, né, vestisse a camisa da empresa e se sentisse parte desse processo produtivo. E junto com isso veio uma produção mais trabalhada, mais qualificada, chamada de qualidade total, né, e com mais possibilidades aos consumidores conforme a sua possibilidade financeira. Então haviam produtos colocados para cada faixa financeira. Esse então, e com a produção, né, o chamado just in time, a produção conforme a demanda, o que fazia, né, diferentemente do Fordismo,
com que a produção fosse de acordo com aquilo com a expectativa de venda e fazia com que não precisasse ser investido um grande capital na sua produção. Esses dois processos, o toyotismo, ele foi fundamental durante a segunda metade do século XX e ele foi muito importante para o que viria após. Então, a partir dos anos 1980, nós temos o grande incremento da produção industrial a partir das novas tecnologias, a partir do computador, da robótica, mais adiante da nanotecnologia. Então, essas tecnologias impactaram, né, de maneira muito forte o mundo do trabalho, né, de uma forma que levou à diminuição, né, da necessidade de trabalhadores na indústria, né, e levou a que o setor terciário de comércio e serviços fosse o grande empregador dos dias atuais. Esse é um processo em andamento, e aquilo que nós ouvimos falar em flexibilização e precarização do trabalho, são dois termos bastante utilizados, eles na verdade significam a mesma coisa. A flexibilização é utilizada enquanto a ideia de uma nova forma de trabalhar, normalmente utilizada pelos empregadores. E o termo precarização quer dizer a mesma coisa, porém do ponto de vista dos trabalhadores que perdem as suas condições de trabalho, que perdem a carteira assinada, que faz com que o trabalho seja contratado de uma outra forma. E é isso que nós temos hoje. Nós temos no mundo de hoje uma série de formas diferentes de contrato de trabalho. Aqui no Brasil, desde novembro do ano passado, nós temos em vigência a chamada reforma trabalhista, que acabou com a CLT, que era a Consolidação das Leis do Trabalho, que estava em vigor desde 1943 e que mudou totalmente ela ao permitir uma série de formas de contrato que atendem às expectativas dos empregadores e prejudicam de maneira bastante forte os trabalhadores. Então, essas questões aqui rapidamente colocadas, elas têm a ver com toda essa questão das mudanças no mundo do trabalho. Esse é um tema bastante importante e vale a pena uma estudada mais a fundo. Nós temos pelo menos 2 autores brasileiros atuais, sociólogos do trabalho, que são extremamente importantes para que se tenha uma visão melhor sobre o que está acontecendo no mundo do trabalho hoje, que são o Ricardo Antunes e o Rui Braga. Vale a pena uma olhada melhor na produção desses autores sobre essas questões que eu falei aqui agora. Então era isso e até a semana que vem.